A paz do Senhor Jesus, crianças, tudo bem com vocês? Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós já estamos na lição de número 5, sim, conhecendo o livro do começo, como tudo nosso Deus criou. É muito bom sabermos que temos um Deus que cuida de cada um de nós, que fez tudo lindo, para que eu e você pudéssemos viver aqui neste mundo. Então, que eu e você possamos a cada dia ser grato a Deus pelo cuidado, pelo amor e saber que a nossa morada eterna não é aqui, que a nossa morada eterna é com Ele lá. Ele criou o mundo, mas tudo isso daqui é passageiro. Que nós possamos permanecer fiel a Ele para passarmos a eternidade ao lado dele ali no céu. Amém? Então vamos agradecer a Ele, porque Ele está preparando um lindo lugar para nós e vamos pedir força para sermos fiéis a Ele? Então vamos fazer isso em oração. Feche seus olhinhos e repita comigo esta oração. Senhor Jesus, neste momento eu quero te agradecer, porque o Senhor veio aqui a este mundo para ser o meu Salvador. Jesus, me ajude a permanecer fiel a Ti para poder alcançar este lindo lugar que o nosso Deus está preparando. Obrigado por tudo quanto o Senhor tem feito por mim e pela minha família. Continue nos abençoando, nos guardando e nos ajudando a permanecer fiel a Ti, a permanecer a cada dia fazendo a Tua vontade aqui nessa terra. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças. É muito bom estarmos na presença do nosso Deus. Que você possa abrir o seu coração e sentir a voz do nosso Deus, sentir a presença do Espírito Santo, trazendo paz, alegria, para que você possa se sentir bem aqui assistindo esta aula, amém? E hoje a lição de número 5, nós vamos estar falando sobre o primeiro pecado, sim, e essa história está no livro de Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 24. E o objetivo desta aula? Que você, aluno, compreenda como o pecado entrou no mundo e por meio de Jesus há perdão para os pecados. E o ponto central, Jesus morreu para perdão dos nossos pecados. Amém? Então que nós possamos entender hoje como tudo aconteceu, como o pecado entrou no mundo. Mas o nosso Deus, por nos amar tanto, Ele enviou Jesus para que os meus pecados fossem perdoados, para que os seus pecados fossem perdoados. Então, o Senhor, Ele veio aqui para nos livrar dos nossos pecados. Basta nós pedirmos perdão, recebê-lo como nosso Salvador e permanecer fiel, tá bom? Nós temos que permanecer fiel. Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, mas Jesus, Ele não ficou morto, Ele ressuscitou e hoje Ele está lá no céu e Ele quer nos receber ali no céu. Então, todos que permanecerem com a sua vida santificada, sem pecado, vai poder encontrar Jesus ali no céu. Amém? E aqui, olha, na Memória em Ação, diz assim, olha, em 1 Pedro, no capítulo 2 e no versículo 24, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Vamos ler aqui na Bíblia, então? Então, aqui 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim, Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados. Então, nosso Senhor Jesus,
Ele se entregou ali na cruz, por mim e por você, para que os nossos pecados ele levasse, porque eu, como homem pecador que nós somos, que nós já nascemos com a nossa natureza pecaminosa, nós não conseguimos perdoar pecados de ninguém. Somente aquele que é puro, santo, perfeito, que veio sem pecado, que viveu uma vida sem pecado, que podia morrer para perdão dos pecados da humanidade. E somente uma pessoa tinha poder para isso. E ele já veio, que é o Senhor Jesus. E Jesus se entregou ali na cruz por mim e por você. Ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados. E agora o castigo, né, que nos traz a paz, tudo aquilo que nós temos de ruim, nós entregamos a Jesus e nós vamos sentir paz. Jesus então levou ali na cruz tudo aquilo que era ruim. Então que você possa se sentir bem nesse momento. Entregue para o Senhor tudo aquilo que pode estar te deixando triste, porque Jesus ele quer fazer de você uma criança feliz. O pecado ele não foi feito para o homem, mas infelizmente muitos preferem escolher fazer coisas erradas, permanecer numa vida de tristeza, em vez de ter uma vida feliz ao lado de Jesus. Que você faça a escolha certa, que você diga sim para o Senhor Jesus e não para o pecado. Então, que você possa ser feliz em nome do Senhor Jesus, tendo Jesus no seu coração, porque Jesus ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está lá no céu nos esperando. Amém? Então, a memória em ação diz que Jesus levou sobre ele os nossos pecados. Então eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Vamos lá? Memória em ação. O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, vamos fazer gesto? Vamos lá? O próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Então, o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz. Amém, crianças? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, porque só vive numa vida de tristeza, numa vida de pecado, andando por caminhos errados, aquele que realmente está com os seus olhos tapados, os seus ouvidos tapados, e que não quer ouvir e enxergar a mensagem da salvação, que nós estamos aqui dizendo que o único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Amém? Então, hoje nós vamos cantar esse cântico aqui, depois no final a gente canta um outro. Vamos lá. Esse cântico aqui fala como nós podemos permanecer numa vida de santidade. Então, vamos aprender aqui, ó. Ele diz assim, ó. Pra eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Vamos lá? Então, olha, para não pecar contra o Senhor, se você tiver com a Bíblia aí, pega ela na mão, tá bom? Pra eu não pecar contra ti, a tua palavra escondi, a tua palavra com atenção eu guardo no meu coração. Muito bem. Para nós não pecarmos contra o Senhor, nós temos que guardar a palavra dele, crianças, no nosso coração. Porque é o que nós temos aprendido, olha. Quando Deus criou o mundo, Deus ele criou um mundo perfeito. Nós estamos aprendendo como foi a criação do mundo. Deus criou tudo e colocou as coisas
lugar. Depois Deus criou o homem, né? Falou para o homem viver uma vida gostosa ali naquele jardim. Adão podia comer de tudo que tinha ali no jardim, tinha uma vida tranquila, tinha as melhores frutas, os melhores vegetais, as melhores comidas. Não sei o que ele gostava de comer, mas tudo que ele queria comer, ele tinha do bom e do melhor. Talvez a maçã que nós comemos hoje, com tanto agrotóxico, né? Não era o mesmo sabor da maçã que tinha lá no Jardim do Éden. Não era, lá foi Deus que criou, né? A primeira maçã, ele pôde comer dos primeiros frutos criados pelo nosso Deus. Deus falou e tudo foi aqui se criando. Então era tudo puro, tudo perfeito, não tinha agrotóxico, não tinha nada, não tinha adubo, não tinha nada, era tudo criação perfeita do nosso Deus. E Adão podia comer tudo do bom e do melhor. Era um mundo lindo, um mundo perfeito. Depois Deus criou Eva, vocês se lembram, né? Que Deus criou Adão e colocou Adão para viver ali naquele lindo jardim. Vamos ver se a árvore não vai cair, né? Colocou Adão para viver ali no jardim. Depois Deus criou Eva e era aquele mundo cheio de alegria, cheio de felicidade. Mas o que aconteceu? Né? Tudo que eles podiam fazer era ter uma vida de obediência. Deus disse para Adão: Adão, você pode comer de tudo que tem aqui no jardim, mas de duas árvores que tem ali no jardim você não pode tocar, não pode comer, que a árvore da vida é a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, o dia que você dela comer, certamente você irá morrer. E Adão, então, ele tinha somente esse limite. Não, do resto ele podia fazer tudo. Mas o que aconteceu? Infelizmente, o inimigo, ele não está satisfeito em nos ver sorrir. Crianças, o inimigo, ele quer de todas as formas nos ver triste, tirar a nossa alegria. Ele quer colocar sentimentos de tristeza, sentimentos de culpa, sentimentos de maldade, sentimentos de raiva, de ódio, de tudo aquilo que você pode imaginar de ruim, o inimigo quer trazer para o seu coração. E agora, Eva estando ali no jardim, o que a serpente faz? A serpente vem e disse para Eva: o que é para Eva que você não pode fazer? Você não pode comer daquela árvore. Deus falou que eu não posso tocar, nem tocar naquela árvore, nem comer, porque certamente nós iremos morrer. Não, vocês não irão morrer, Deus não está falando a verdade. Olha, dizendo que Deus era mentiroso, e Deus não é mentiroso. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. E o nosso Deus, Ele é verdadeiro. E ali, quando a serpente disse para Eva: não, você vai se tornar igual a ele, você vai começar a saber das coisas, você vai saber de tudo. Eva, come, Eva, só experimenta um pedacinho. Ela não veio lá e falou assim: vai, Eva, come, Eva, vai, Eva. Chacoalhou Eva e fez com que Eva comesse. Não, ela foi: Eva, só um pedacinho, Eva. Não vai, você não vai morrer. É assim que o inimigo vem. O inimigo não vem e faz pá! Não, ele vem de mansinho e vai fazendo com que aquilo vai se tornando normal, com que aquilo não tem problema. Só esse desenho, só hoje, só mais um pouquinho desse jogo, só mais um pouquinho. Depois eu vou assistir a aula da EBD, daqui a pouco, mais tarde. E aí os dias se passam, as horas se passam, e aí a gente não tem tempo para o Senhor Jesus. Mas a gente tem tempo para as coisas do mundo. E é assim que o inimigo faz. Ele vem de mansinho, ele vem com calma. E foi assim que Eva tocou naquela fruta, ela comeu e deu também para Adão. E quando eles comeram daquela fruta,
né? Deixa eu só explicar para vocês. Aqui não era que a serpente era má. O inimigo usou o corpo da serpente para que ele pudesse, né, falar com Eva, porque ele era um animal astuto, né? A serpente era um animal muito inteligente. Então o inimigo entrou ali na serpente. E ali foi onde a serpente começou a conversar com Eva. Mas foi o inimigo que usou o corpo da serpente. Assim como o inimigo usa as redes sociais. O celular não vai falar com você. Se você desligar o celular, ele vai ficar escuro. Mas se você apertar e começar a mexer e acessar ali, ele vai começar a falar com você. Você vai começar a ver, você vai começar a assistir. Então o inimigo, ele usa as coisas para falar com a gente, para fazer com que a gente peque contra o nosso Deus. E ali, quando Eva deu ouvido para o que a serpente tinha dito, e ela tocou ali no fruto, e comeu, e deu para Adão, naquele momento, crianças, naquele momento, o pecado entrou no mundo. Ali, naquele momento, houve o primeiro pecado. Foi onde Eva e Adão cometeu o primeiro pecado. O pecado da desobediência. Olha só como a desobediência fez um estrago tão grande diante de todo o mundo em que nós vivemos. Foi por causa da desobediência. Adão não matou, Adão não roubou, Adão não saiu batendo em todo mundo, porque também não tinha, saiu quebrando tudo, não. Eva desobedeceu uma ordem de Deus, de tocar na fruta, e Adão também deu ouvido a Eva e desobedeceu a ordem do nosso Deus. Foi a desobediência. Através da desobediência, o pecado entrou no mundo. E junto com o pecado da desobediência, veio a morte, veio a maldade, veio a tristeza, porque naquele momento, Adão ficou triste. Imagina que o sorriso saiu do seu rosto, porque ele olhou para o seu corpo, ele viu que ele estava sem roupa, ele olhou para Eva, ele fez assim, viu que ela estava sem roupa, Eva também, e os dois se esconderam porque estava sem roupa, pegaram folhas e fizeram roupas para eles, para que eles pudessem esconder a sua nudez. E no cair da tarde, quando Deus veio visitar Adão e Eva, Deus chamou Adão, Adão. Aí Adão ficou sem responder. Aí Adão disse assim, estou aqui, Senhor. Eu estava escondido. Aí Deus falou assim, mas por que você estava escondido, Adão? Ah, Senhor, quando eu ouvi a sua voz, eu temi e me escondi, porque eu estava nu. Aí Deus olhou assim e falou assim, mas Adão, você comeu do fruto que eu disse para que você não comesse? E naquele dia, crianças, então houve uma separação entre Deus e o homem. Porque Deus, ele não pode, ele não tem comunhão com o pecado. Quando Deus viu que Adão desobedeceu, e Adão disse assim, Senhor, foi a Eva me deu do fruto e eu comi. Ele quis jogar a culpa em Eva, e Eva quis jogar a culpa na serpente. Então os três teve a sua punição. A serpente foi punida por Deus, Eva foi punida por Deus e Adão foi punido pelo nosso Deus. E naquele dia, Adão e Eva foram expulsos ali do jardim. Adão e Eva tiveram que sair. Deus fez roupa de pele de animais para eles e Deus expulsou Adão e Eva. Até esqueci de mostrar, né? Aqui a figura para vocês, ó. Então Deus expulsou Adão e Eva ali do jardim.
eles tiveram que sair. É isso que acontece com o pecado. O pecado, ele gera consequências na nossa vida. E cada um tem a sua consequência diferente. Pecado, não existe pecadinho, pecadão. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Pecado, pecadinho, pecadão, isso não pode morar no meu coração, não. Porque para Deus não existe pecado, pecadinho, pecadão. O pecado, ele é tudo igual. O que vai é a consequência. A serpente teve uma consequência. Porque o inimigo, ele saiu da serpente, ele foi embora. E hoje, você não viu na armadilha dele, ele foge e deixa você sozinho. Quando Eva estava ali com Adão e Deus, o inimigo já estava longe. Não estava mais ali. Mas quem sofreu a consequência foi Adão e Eva, e a serpente também sofreu a consequência dela. Então precisamos tomar cuidado com isso. Porque o inimigo, ele vem, ele faz as coisas erradas, e quando você vê, é você quem é punido. Quando as pessoas cometem algum crime, ela vai presa. Mas quem fez com que ela sentisse o desejo de fazer aquilo é o inimigo. Ele não foi preso, ele está livre, solto. Ele saiu dali, a pessoa está presa, ele continua reinando, fazendo coisas ruins nas pessoas. Mas aquela pessoa vai pagar pelo crime que ela fez. E é assim em todas as coisas erradas que nós fazemos. O pecado, ele tem a sua consequência. Por isso que eu estou aqui ensinando a você a não fazer coisas que desagradam a Deus. Por isso que eu estou ensinando a você aqui que a cruz, Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ali na cruz, Jesus liberou perdão. Ali na cruz, Jesus, ele trouxe o perdão para a humanidade. Então, todos que recebem Jesus como único e suficiente Salvador, têm a sua vida transformada. Jesus não está se importando com o que você fez de errado. Jesus, ele está se importando que ele quer cuidar de você. Ele quer trazer alegria para o seu coração. Então, se permita ser cuidado pelo nosso Deus. Porque foi para isso que Jesus veio aqui, para cuidar da sua vida. Amém? Então, vamos cantar esse cântico aqui, ó, que diz assim, ó. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Mentirinhas, não, 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 minha língua já tem dono. Nomes feios também não, é de Deus meu coração. Então, mentirinhas, nomes feios, atitudes, nada disso que venha estar na sua vida. Porque você é o templo do Espírito Santo. Jesus, ele quer cuidar da sua vida. Amém, crianças? Então, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva. Mas o pecado saiu do mundo através de Jesus, que derramou seu sangue ali na cruz para nos salvar. Então, o homem quebrou ali a aliança com Deus, mas Jesus uniu de volta a aliança entre Deus e o homem. Amém? Então, você tem a oportunidade de receber Jesus e ter a sua aliança com Deus unida novamente. Amém? Então, que o Senhor continue te abençoando, te guardando, continue trazendo as suas ofertinhas para o crescimento da obra do Senhor, fazendo as suas lições, né? Faz a sua atividade, se você tem a lição. Se você não tem, faça as suas anotações, para que você possa guardar. Coloque aquilo que te chamou mais atenção, aquilo que te traz dúvida, né? Depois você pergunta para a mamãe, pesquisa na Bíblia, porque tudo que a gente fala aqui é muito rápido, tá? Então, se você ficou com alguma dúvida, escreve aí, pergunta para o seu professor pelo WhatsApp, se você tem acesso ao seu pastor, pergunta, né? Para que eles possam esclarecer, vai na Bíblia, porque tudo que eu disse aqui é bíblico, tá?
a consequência da serpente, a consequência de Adão, a consequência de Eva, do que Deus fez com eles, está ali na Bíblia, é só você ver. Então, se eu for falar, o vídeo vai ficar muito longo, então vai estudar, pesquisa. Eu sei que vocês gostam de ficar pesquisando jogos, filmes, desenhos, então pesquisa a palavra do Senhor também. Esse desafio para você, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos estar orando para encerrar esta aula. Repita comigo esta oração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta aula, por este momento que passamos na Tua presença. Abençoe a cada pedido aqui dentro desta caixinha. Continue cuidando do nosso mundo, do nosso planeta, curando a todos que estão enfermos. Abençoando a minha casa, a minha família. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Deus abençoe você. Compartilhe com seus amiguinhos essa aula. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Deixe seu like, seu joinha. Ative o sininho aí de notificações. Amém? Um grande abraço para você. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu espero você na nossa próxima aula.